Avancem! Queimem tudo! Saqueiem a cidade! Ave, patres et conscripti populi Romani. Salvete omnes gaudeo vos hic iterum videre. Com o documentário de hoje, continuamos como com o vídeo de Marco Licinio Crasso, nos séculos da República Romana. Mas voltaremos a quase 3 séculos antes, ou 3 séculos e meio, mais ou menos, se o cálculo prevê a data de quando o ricchissimo general romano morreu na Partia. Uma época de simplicidade, de virtus rude, de cidadãos soldados que trocavam o arado pela espada. Roma não era um império, mas uma cidade-estado ambiciosa, lutando pela sobrevivência contra vizinhos itálicos ciumentos. A vida era dura, a disciplina era tudo, e a ideia de que Roma poderia ser derrotada era impensável. Mas a história é cruel com a arrogância. Nós já vimos isso com a história de Crasso. E a fragilidade dessa jovem república estava prestes a ser testada por uma força que os romanos sequer sabiam como descrever. O choque celta. Lembrem-se, naquela época, os romanos lutavam contra os secos, os volscos, os etruscos. Inimigos que falavam línguas diferentes, sim, mas que lutavam com táticas compreensíveis dentro das regras do jogo itálico. Naquele período, o mapa dos conflitos romanos era o raio de apenas 50-60 quilômetros ao redor do Fórum. Eles sabiam como o inimigo se organizava, em quais deuses acreditavam e, principalmente, por que lutavam. Lutava-se por prestígio, por gado ou por uma pequena cidade fortificada. Se você perdesse, pagaria um tributo ou cederia terras. As regras do jogo eram claras, e qualquer inimigo era um espelho de si mesmo. Mas o que estava prestes a chegar vinha do norte, bem mais longe. Um povo que ignorava as regras, que trazia para o campo de batalha o som assustador das carnix, trombetas de bronze com cabeça de animal, que soltavam um urro que parecia vir do próprio inferno, e um exército que não se importava com táticas ou formações. Era um povo movido por uma ferocidade aterrorizante. Avante! Pela glória da Gália! Esse encontro não seria apenas um choque feroz, mas uma catástrofe cultural. A história da Batalha do Rio Alia não é a de um erro tático, mas a de um colapso psicológico romano completo. É o dia em que o exército romano, a espinha dorsal da República, simplesmente se desfez em pânico puro. E é esse medo, essa memória da humilhação, que moldaria o destino militar de Roma para sempre. Quem conta do Alia para nós foram o onnipresente Tito Livio, com sua obra A Urbe Condita, riquíssimas de detalhes, às vezes julgados por historiadores de séculos atrás ou atuais também, como detalhes largamente embelezados pelo escritor, com o objetivo principal em salvar a honra romana. Uma cobrança que veio, ao que parece, do seu próprio imperador. Tito Livio, que viveu durante o reinado de Ottaviano Augusto,
si tornò un grande amico dele e sempre gozò di profundo respeito e da hospitalidade do imperador. Sua obra tem sido frequentemente associada a valores republicanos e ao desejo de restauração total da República. Em todo caso, não temos certezas quanto às convicções políticas do autor de Tito Livio, visto que os livros sobre o fim da República e a ascensão de Augusto como imperador se perderam com o tempo. Além de Livio, temos também Diodoro Sículo, um historiador grego menos lendário que o grande colega romano, mas excelente do ponto de vista da descrição quando fala da brutalidade tática. E, por fim, Plutarco, com seu Storie Romane, biografia de Marco Furio Camillo, onde ele foca mais o lado humano e dramático. Só uma coisa, antes que esqueça novamente, fez um tempinho que queria falar para vocês. Nós, nesse documentário, vamos falar de mais uma gravíssima até, derrota romana, verdade. Vocês podem até pensar, poxa, mas este canal só tem derrotas? Absolutamente não. As vitórias, como nós apaixonados pela história romana gostaríamos sempre de ouvir, chegarão, e numerosas também, podem ter certeza. Me desculpem, desviei do tema de hoje e a introdução ficou longa demais. Vamos à nossa história agora. Estamos no 390 a.C., a data mais utilizada e aceita como o marco histórico dessa tragédia romana. Se alguém virem a data do 388 em algum livro acadêmico por este mesmo evento, não se surpreendam. É apenas uma correção de 2 anos de atraso feita por historiadores que não confiavam na contabilidade dos antigos romanos. Nós usaremos o 390 por ser o ano que carrega o peso do mito, mas vocês sabem que existe esta discrepância. A ameaça veio sob a forma das tribos gaulesas, os Senones, liderados pelo seu chefe, Breno. Eles não estavam interessados em conquistar terras para cultivar. Estavam interessados em pilhagem, riquezas, na simples alegria do combate e de matar gente. Eram guerreiros altos, com longos cabelos loiros e bigodes extravagantes, que lutavam com peles de animais, quase nus, ou com calças simples, confiando em sua força física e em suas espadas longas. Seu primeiro alvo no centro da Itália foi a cidade etrusca de Clusio. Quando Clusio pediu ajuda a Roma, o Senado cometeu um erro monumental, de uma arrogância típica de quem nunca viu um inimigo de verdade. Roma enviou embaixadores para mediar o conflito. Durante as negociações, um dos embaixadores romanos, Quinto Fábio Ambusto, violou o direito internacional e participou ativamente na luta contra os gauleses, matando um chefe. Os gauleses ficaram indignados. Não pela morte, mas pela quebra das regras sagradas da diplomacia. Eles exigiram que Roma entregasse Fábio. O Senado, acossado pelo orgulho, não apenas recusou, como elegeu Fábio Ambusto e seus irmãos como tribunos consulares, a mais alta magistratura da época. Para os gauleses, aquilo era a prova de que Roma não era uma cidade de leis, mas um ninho de hipócritas.
Esse foi um insulto fatal e Breno parou de procurar Clúcio. Atacaremos Roma! Eles pagarão por seus insultos! Hipócritas! Destrua-os a todos! Ele, a partir daquele momento, apontou sua força total para o sul, diretamente para o coração da República, com uma única palavra no vento: vingança. O exército romano foi reunido às pressas, mas o pânico já estava instalado. Os romanos mal tiveram tempo de montar uma defesa decente. Eles marchavam para o norte, encontrando os gauleses a apenas 18 quilômetros de Roma, perto de um pequeno afluente do Tibre, o rio Alia. Um rio tão pequeno, de poucos quilômetros, e talvez seria até melhor denominá-lo como riacho em vez de rio. Tão pequeno que o embate ocorreu em suas margens, sim, mas muito próximo do ponto onde ele entra nas águas do grande rio que banha Roma. A Batalha do Rio Alia, ocorrida por volta di 18 di giugno di 390 a.C., foi denominado como Dies Aliensis, Dia do Alia, mas ficou marcada no calendário romano como um dia de má sorte, o Dies Ater. E com razão. Os romanos tinham cerca de 15.000 homens, mas a pressa e a arrogância dos tribunos consulares eram visíveis. Eles não organizaram o campo adequadamente e, crucialmente, criaram uma linha defensiva muito longa e fina para tentar flanquear o inimigo. Naquele momento, os romanos ainda tentavam lutar como os gregos, em uma falange cerrada e rígida. Mas, para que uma falange funcione na melhor forma possível, ela precisa também de profundidade, de fileiras e mais fileiras de homens sustentando os da frente. Ao esticarem demais a linha para cobrir o terreno, os romanos criaram uma parede de escudos perigosamente frágil. E o pânico, vocês sabem, tem um cheiro específico. Quando os gauleses carregaram, não foi uma luta coreografada de espada contra espada. Foi uma parede de carne bárbara e gritos desumanos esmagando uma linha romana fina demais que se estilhaçou como vidro sob o primeiro impacto. Morte aos romanos! Ataquem! Pela glória da Gália! Os romanos tinham posicionado suas tropas de reserva e a cavalaria em uma pequena collina à direita, perto do rio. O corpo principal do exército, a espinha dorsal, estava perigosamente esticado. Os gauleses não respeitavam regras militares comuns na época. Eles não faziam a marcha formal, eles atacaram diretamente o ponto mais fraco da formação romana, ou seja, aquela colina isolada onde estavam as reservas. O ataque foi um choque de força bruta. Os gritos dos gauleses, seu tamanho e a ausência de medo eram aterrorizantes. A linha de reserva, sem tempo para reagir, simplesmente quebrou em instantes. O colapso não foi gradual, foi instantâneo. A tática romana dependia da disciplina e da coesão, mas quando os sobreviventes da reserva fugiram, o pânico se espalhou pelo corpo principal do exército como uma doença. Os soldados não lutaram mais, eles correram.
A maioria se jogou no Rio Tibre, logo aí, tentando nadar para se pôr em segurança, mas onde muitos se afogaram com o peso das armaduras. Outros simplesmente jogaram suas armas e correram os 18 quilômetros de volta para Roma, levando o pânico junto. Não houve resistência, não houve honra, houve apenas a fuga do Alia. Foi, portanto, uma humilhação total. E nós sabemos perfeitamente se Crasso fosse o general daqueles homens, o que poderia ter acontecido com eles. O exército romano, o orgulho da República, havia desaparecido em minutos, deixando o caminho para Roma completamente aberto. O que aconteceu a seguir foi o dia mais sombrio da história romana. Os sobreviventes da batalha, em sua fuga, mal conseguiram fechar os portões da cidade. O pânico foi tão grande que a maioria se refugiou na collina Capitolina, o último baluarte religioso e defensivo. O resto da cidade, o fórum, as casas, os templos, tudo foi abandonado. Quando os gauleses de Breno entraram em Roma, o silêncio deve ter sido ensurdecedor. Eles encontraram a cidade como nunca teriam imaginado, totalmente vazia. Mas, em um ato de desafio estoico, os senadores mais velhos, aqueles que eram pontífices ou que haviam sido cônsules, se vestiram com suas togas de magistrados e se sentaram em cadeiras de marfim nas calçadas do fórum, esperando o próprio destino. A lenda, imortalizada por Tito Livio, conta que um gaulês, fascinado pela dignidade de um senador chamado Marco Papirio, tocou sua barba. Papirio, com o desprezo de quem se sentia um deus diante de um animal, golpeou a cabeça do bárbaro com seu cetro de marfim. O sacrilégio desencadeou a violência. Os senadores foram massacrados ali mesmo e a cidade foi entregue ao saque. Os gauleses incendiaram e destruíram tudo o que puderam. O cerco à collina Capitolina durou 7 meses. O fim da humilhação veio com a barganha. Os gauleses concordaram em sair em troca de um resgate em ouro, 1000 libras romanas de ouro. Na libra romana da época, esse peso correspondia a quase 330 quilos de ouro. No momento da pesagem, os romanos reclamaram que os gauleses estavam usando pesos falsos. Foi aí que o chefe Breno proferiu a frase que ecoaria por séculos, o epitáfio da humilhação romana. Ele jogou sua pesada espada sobre a balança, adicionando mais peso, e disse: Vai victis, ai dos vencidos. Ai dos vencidos! Ao dizer vai victis, Breno estava encerrando qualquer debate diplomatico ou jurídico. Quando os romanos reclamaram que os pesos da balança eram injustos e fraudulentos, eles esperavam apelar para um senso de justiça ou de contrato. Breno, ao jogar sua espada sobre os pesos, deu uma lição imediata. Quem perdeu a guerra não tem o direito de negociar os termos da sua rendição. O ouro, e que será séculos depois o metal da ambição de Crasso, aqui, no entanto, era o preço da sobrevivência de Roma. Logicamente, dias piores para Roma chegarão, como Canas ou Teutoburgo, por exemplo, mas afirmando que o dies Ater, o Nefastus,
foi o dia mais sombrio de Roma, não foi exagerado. De fato, foi a única vez em séculos que a cidade foi capturada e saqueada, e para o mental romano, isso era um enorme sacrilégio. Aconteceu novamente e com muita mais força séculos depois, com o saque de Alarico e os visigodos, no 410 depois de Cristo. Mas o império já estava na sua fase agonizante. Além do saque, para os romanos, ver o ouro da República ser pesado por bárbaros e ouvir o Vai Victis de Breno criou uma cicatriz psíquica inesquecível. Esse evento mudou a política externa de Roma. Deixaram de ser uma potência defensiva para se tornarem agressivos. Se você não quer ser saqueado, deve dominar o mundo ao redor. Nós já vimos parte dessa história em um vídeo anterior que narrava da lenda dos gansos do Capitólio. Essa história animal é bem curiosa e intrigante e faz parte desse exato período que estamos conversando agora. Para quem não a conhece ainda, os convido a assistir e deixo o link na descrição. A Batalha do Rio Alia não foi apenas uma derrota, foi uma cicatriz muito profunda na alma romana. A lição de Breno e sua espada não foi esquecida, e o dia 18 de julho se tornou o Dies Nefastus, um dia de azar, evitado pelos romanos por qualquer negócio ou guerra, e que perdurou séculos. Roma aprendeu que o inimigo não respeitaria as regras do jogo e a partir daquele momento a República adotou a política de nunca mais. Mais força! Levantem a pedra! Puxem juntos! Avante! As consequências foram imensas. Roma reconstruiu suas defesas com mais força, dando origem às muralhas servianas definitivas. Os romanos abandonaram as táticas de falange grega, rígidas e fáceis de quebrar. Eles desenvolveram a legião manipular, mais flexível, rápida e capaz de lutar em terrenos irregulares. Foi o nascimento oficial do exército que conquistaria o mundo. Acima de tudo, a disciplina tornou-se inabalável. O pânico de Alia jamais seria repetido. A fuga não era mais uma opção. Após Alia, Roma criou a esquadra de sinalização sonora. Eles perceberam que o silêncio da noite era muito perigoso. Isso reforça a ideia de que o trauma gerou mudanças práticas imediatas. A humilhação do Rio Alia e o grito de Vai Victis se tornaram o combustível da determinação romana. O maior desastre da República Antiga não a destruiu. Ele a forjou. Foi ali, no pânico e na vergonha, que nasceu o exército de ferro que, séculos depois, construiria o Império. Nossa história do Rio Alia termina aqui. O trauma deixado pelo ferro di Breno non foi un fim, mas uma metamorfosi sangrenta. O orgulho romano, ferido no vale do Rio Alia, forjou uma determinação que o mundo jamais voltaria a ver, nem em outras derrotas futuras.
Futuramente, desculpa a repetição, no canal voltaremos neste mesmo evento com outro vídeo documentário dedicado à vida de Marco Furio Camillo e que narrará como a humilhação do ouro foi lavada com sangue bárbaro. Ou seja, quando Breno foi caçado e expulso pelo heroico general romano, o homem saudado pela população como Pater Patriae. O novo Rômulo, então, praticamente um segundo fundador de Roma. Porém, para entendermos mais um pouco de como Roma se tornou essa máquina de guerra implacável e feroz, capaz de produzir figuras como Camillo, precisamos retroceder aos tempos em que a cidade ainda estava aprendendo a sua vocação para a conquista e a brutalidade. Portanto, no nosso próximo vídeo, mergulharemos novamente no período regio, mais exatamente no reinado di Tullio Ostilio, o terceiro rei, o monarca guerreiro que trocou a paz religiosa de Numa Pompílio pelo som das trombetas e pelo cerco de Alba Longa. Roma estava apenas começando a morder o mundo. Obrigado por você assistir até aqui. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para as nossas futuras edições. Fique em paz. A gente se vê na frente di Rei Tullio Ostilio e ad maiora semper.